Figos caem das árvores, meus discípulos, bebei seu sumo e sua doce polpa. É outono em torno, e puro céu, e tarde. Boa noite. Então, mais umas incursões sobre o pensamento do filósofo prussiano Nietzsche. E aqui vamos uma meditação sobre uma de suas facetas do seu pensamento. É um trecho extraído do livro Ecce Homo, no qual se quer dizer eis o homem, aquela frase de Pilatos ao apresentar Cristo. Ele disse eis o homem para diante dos judeus, né, que eles queriam que o crucificassem. Então essa frase é tirada dos evangelhos. Ecce Homo, em latim, quer dizer eis o homem. Esse livro de Nietzsche, autobiográfico, cujo subtítulo é Como alguém se torna o que é. Como tornar o que você é. Aqui, ó, muito bonita essa capinha, essa cor exuberante, rosa. Nietzsche. Então ele diz aqui, no parágrafo 8, né, é um capítulo bem engraçado, que o tema é assim, por que eu sou tão sábio? E ele fala assim, quem tem olhos para cores o chamará de diamante. Ele está falando do livro Assim Falava Zaratustra. Ele diz, o nojo do homem, da gentalha, da canalha, sempre foi o meu maior perigo. Querem ouvir as palavras com que Zaratustra fala da libertação do nojo? Então, um dos temas caros a Nietzsche é justamente a questão do nojo, do asco, da desmedida, do ódio que se tem do ser humano, de perceber que o ser humano não evolui, mas apenas repete-se a mesma coisa durante milênios. Ou seja, para Nietzsche não haveria uma progressão para algo melhor, mas pelo contrário, algo que com o desenvolvimento da ciência, da modernidade, se daria proporções assim nefastas para o pensamento, dizendo que não há uma progressão, uma promoção do gênero humano, mas salvo raras exceções, que há uma mudança qualitativa em alguns caracteres. Mas no geral, o que ele dizia que era o seu maior perigo se chamava o nojo do homem. O que é esse nojo que ele fala lá no Zaratustra? E ele fala assim, mas que me aconteceu? E como me libertei do nojo? Quem rejuvenesceu meus olhos? Como voei às alturas onde a gentalha não mais senta à beira do poço? Meu próprio nojo criou-me asas e deu-me a vidência para as fontes. Em verdade, tive de voar às grandes alturas para de novo encontrar a nascente do prazer. Eu a encontrei, meus irmãos, aqui no mais alto, brota para mim a nascente do prazer. E há uma vida da qual gentalha nenhuma bebe conosco. Jorras quase que impetuosa demais, fonte do prazer. E muitas vezes esvazias novamente a taça, ao querer enchê-la. E ainda devo aprender a acercar-me de ti com maior moderação. Muito impetuosamente corre meu coração ao teu encontro. Então é de um lirismo exuberante essas palavras do Zaratustra. E a distinção entre dois tipos, né, de seres que estão sempre em, por assim dizer, conexão, em certa forma em luta, a partir de suas forças, de seus impulsos. Então isso se daria no âmbito da questão entre o grande homem e o pequeno homem. E aí ele fala desse nojo. O que é esse nojo? Sentir nojo era justamente estava vinculado a esse heroísmo de Nietzsche, de viver assim uma vida quase heróica, em solidão,
com dietas exclusivas em determinadas situações, em determinados climas, e não imiscuir-se na canalha, o que ele chama de canalha, que é o pequeno homem, esse homem do pensamento medíocre, nivelado, achatado, um pensamento que sempre se volta para as coisas sem espírito, as coisas medíocres, ressentidas. E aí dizer que esse pequeno homem, ele sempre vai retornar. E como conviver com isso, né? Aceitar que é um fato. A natureza, todas as coisas são criadas inexoravelmente. Não há forma de se rebelar contra isso. É o típico do ressentimento. E aí ele aponta alguns exemplos no cristianismo, dizendo que o cristianismo cultivou esse tipo de homem que sempre busca um além, que nunca chega, que sua vida é pautada numa espécie de contraditoriedade, assim, uma contradição à própria existência, valores invisíveis, imaginários, que suplantam a própria noção de vida, de existência, relegando isso para outra vida. Então, uma espécie de ressentimento, de vingança contra os outros seres, uma espécie de laivo de náusea que se destila continuamente. Então, assim, como para Nietzsche, como conviver com isso? Para ele é aceitar a inexorabilidade da vontade de poder, do eterno retorno. Tudo retorna eternamente. Aceitar que as coisas são como são. Não adianta querer mudar a partir de instâncias metafísicas, de pensamentos além mundo, supraceleste, e inventar outra vida para justificar essa sacada, uma dos pensamentos de Nietzsche. E lembrando que há um discurso chamado intitulado, está lá no Assim Falava Zaratustra, dos aleijados, da redenção. Assim, ele disse que quando Zaratustra ia passando sobre uma grande ponte, acercou-se dele um corcunda. E o corcunda chega e diz: Zaratustra, se não nos curares de nenhum mal, de nenhuma enfermidade, vã é a tua doutrina, vão são os teus discursos. E aí Zaratustra olha para ele e diz: olha, se tira ao corcunda a sua corcova, tira-se-lhe o espírito. Se dá vista aos cegos, saem esses apressados a verem coisas ruins sobre a terra. Se dá as pernas aos aleijados, correm esses apressadamente para o mal. Então ele disse que não veio curar os fardos dos homens, mas veio impor outro fardo, que é muito difícil de aceitar isso também, não é tão fácil. Porém, a questão que fica é essa, de você aceitar a existência assim como ela é, de assumir a sua posição na vida diante das adversidades, diante dos problemas, dos infortúnios que nos acercam, que nos acometem constantemente, e saber que aquilo sempre foi de um modo que não pode ser revogado. Aceitar as coisas sem debater-se contra tais. Isso aí é um pensamento um pouco forte. Assim, foge, meu amigo, para onde o ar é forte, é um ar das alturas. Música nova para ouvidos novos, né? Uma arte nova, como diria. Então vamos continuar essas leituras interessantes. Talvez haja alguns desdobramentos posteriores.